8h31, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada, ISO 9001-2015. Hoje no programa estamos recebendo o Caio Viana, ele é secretário de Ciências e Tecnologia de Niterói e pré-candidato a deputado federal. Aloysio, nesse bloco pautado aqui para a gente falar sobre o Brasil de Bolsonaro, a crise entre os poderes, expectativa aí para o dia 7 de setembro, né, e as urnas de 2022. Eu volto com você, Aloysio, nesse bloco. Caio, Brasília não é estranha a você. Você esteve em Brasília com seu pai, que foi deputado federal. Você está sempre em contato com o Lupe, que é uma liderança nacional. Rodrigo Neves também foi do PT, tem muito bom entrosamento, não tem muito bom entrosamento do PT a nível nacional. E o Brasil vive seguramente, sem medo de errar. Desde a sua redemocratização em 85, o seu período de maior tensão entre as instituições, entre os poderes. Como é que você está vendo isso? Olha, Luísio, sem dúvida alguma, essa crise institucional, essa crise dos poderes, ela é muito ruim para o país, né? Em qualquer que seja o âmbito, até mesmo municipal. A gente viu isso em Campos, né, na época, ali no período de 2016, uma crise institucional de poderes muito grande, né, na época da gestão da Rosinha Garotinho, e a gente viu o quanto isso foi trágico e deixou traumas, né, nas relações na nossa cidade, e principalmente quem sai sempre perdendo é o povo. E não é diferente hoje no país, né? Eu acho que isso é muito preocupante. Eu acho que todos os homens públicos, né, que se colocam à disposição da população e estão em cargos importantes como presidente da República, como obviamente, presidente do Supremo Tribunal Federal. É óbvio que são pessoas, procurador-geral da República, são pessoas que têm extrema relevância toda vez que se pronunciam, né? Toda vez que fazem um pronunciamento, são pessoas que têm grande relevância e é preciso ter muito cuidado com as palavras, porque crises institucionais, crises sociais, crises até mesmo de ordem de guerra civil já foi iniciada com frases equivocadas, com palavras equivocadas. Então, hoje está vivendo um mundo que é muito complicado, até mesmo por conta das redes sociais. A atividade dessas figuras públicas está muito mais intensa, né? Elas estão se expondo muito mais e, com isso, obviamente, fica muito mais vulnerável a criar esse tipo de ambiente desfavorável para a população. Cada um com a sua agenda, cada um com com o seu pensamento, com a sua ideologia. É preciso entender, obviamente, que nesse momento de crise que a gente está vivendo, uma crise, de novo, pandêmica, uma crise econômica, é preciso ter mais equilíbrio, é preciso ter mais maturidade nas colocações. E eu acho que isso está faltando, viu, Aloysio? Isso está faltando. Eu acho que é onde vem pecando-se muito, né, esses atores. Nas colocações e na falta, obviamente, de prioridade. A prioridade nesse momento é salvar vidas e retomar a atividade econômica do país. Dessa forma que a gente vai conseguir, de novo, gerar emprego, tirar as pessoas da zona extrema de pobreza, criar programas de proteção social. A gente precisa hoje pensar nesses eixos que são importantes e estruturantes, né, para que uma nação esteja forte. E a gente está fazendo o inverso, a gente está ficando em discussões rasas, a gente está ficando em polarizações, e que não é bom para ninguém. É o mesmo que eu digo de Campos. Eu tenho as minhas críticas, todo mundo sabe, nós somos oposição à família Garotinho, é uma eternidade, somos oposição, não por puramente ser oposição, porque não concordamos com o modelo deles de gestão e de fazer política, e até então não apresentaram um modelo diferente para que a gente possa mudar nosso pensamento, né? Torço até para que o Vladimir nos surpreenda e apresente esse modelo, mas até então quase um ano de gestão ainda não o fez. E é por isso que eu digo da importância, e vou usar isso para falar, inclusive, do nível nacional, do diálogo, né? O diálogo, da união de forças, não só forças políticas, mas forças da sociedade civil organizada,
força do setor produtivo, né, força da população, dos líderes comunitários, forças partidárias, que as pessoas, né, se levantem nesse momento e entendam que a gente é muito mais forte como cidade, como Estado e como nação se a gente nos unir, pô. Se a gente tiver o pensamento que, independente da gente discordar de um ou outros pontos, né, a gente possa estar junto num projeto maior de nação, num projeto maior de cidade. Isso que é importante, né? Por isso que o diálogo, a unidade, ela sempre vai prevalecer para que a gente possa atingir níveis de sucesso maior para o nosso povo. Caio, o sociólogo e professor da UENF, Roberto Dutra, fez uma pergunta aqui no grupo, lembrando que nas eleições de 2018, sua campanha para deputado não estava engajada na campanha do candidato a seu partido a presidente, que foi o Ciro Gomes. Em 2022, Ciro será novamente candidato. Como você irá se comportar desta vez em relação à eleição presidencial? E aí eu faço só um adendo que nós entrevistamos recentemente aqui o Márcio Nogueira, né, que chegou para o seu partido, foi candidato a prefeito de São João da Barra, e quando perguntado também pelo cenário presidencial, ele falou que ainda não estava pensando nessa eleição. Falou muito sobre aliança com você, falou do cenário estadual, mas que não estava pensando muito na questão nacional. Dá para pensar em 2022 sem pensar na questão presidencial? Arnaldo, no início só falhou quem fez a pergunta. Você pode repetir? O Roberto Dutra. Grande Roberto Dutra. Um grande abraço, querido. Bom, olha, do ponto de vista de 2018, a gente não estava enganjado, a gente não tinha uma organização nem para a campanha própria do Caio, né? A gente não estava num processo ali eleitoral planejado, né? Como eu te disse, a gente não estava pensando em ser candidato naquela eleição. Hoje a gente tem um pré-candidato ao governo nacional, à presidência da República, o Ciro Gomes, né? A gente não sabe de fato se ele vai ser candidato ainda, é uma pré-candidatura, será homologada. A partir do momento que for homologado, a gente, como partidário, né, vai estar avaliando. Eu também digo, eu sou muito criterioso e tenho muita gratidão ao nosso presidente nacional, Carlos Lupe, por entender a importância de me deixar, obviamente, avaliar também do ponto de vista pessoal e não só partidário, de entender o que eu enxergo que é o correto, o que é melhor para a sociedade. Ele sempre me deixou muita vontade nessas avaliações, mas é óbvio que a gente tendo um projeto nacional de partido que seja viável, que seja coerente. Eu acho que o Ciro tem se transformado muito, tem evoluído muito. Sem dúvida alguma, a gente vai estar aí enganjado nesse processo. O Rodrigo Neves também aqui, em entrevista, aqui no Folha no Ar, Caio, ele perguntado sobre como ele se movimentaria em relação à eleição presidencial. Quer dizer, eu já falei aqui, ele foi muito tempo do PT, né? Tem boas relações com o PT. E Lula lidera todas as pesquisas com uma razoável margem de vantagem, né? Há pesquisas, inclusive, que apontam a possibilidade de vitória dele no primeiro turno. Particularmente, sem querer questionar a pesquisa, é uma coisa que eu não acredito que só Fernando Henrique fez isso 2 vezes, 94 e 98. Mas tem pesquisas que dão até isso. Mas tem 40 pontos. Ciro, abaixo de Bolsonaro, está em 20, 25, Ciro está aparecendo com 10, 11 pontos. Né? E o Rodrigo, ele não descartou a possibilidade de apoio a Lula, embora considerando a candidatura do PDT de Ciro. Como é que você vê isso? Aloysio, inclusive, foi um bom ponto você ressaltar com relação ao Rodrigo. O Rodrigo, ele é tão bem articulado e é um cara de um diálogo tão aberto, né, que ele tem dialogado não só com o Ciro, não só no âmbito do Lula, mas também com Dória, né, e está disposto a ouvir outras frentes, porque o maior desafio que o Rodrigo tem, do ponto de vista dele, da vida pública, é o que ele está se colocando agora. Ele pegou um grande desafio lá atrás, que foi transformar Niterói, uma cidade que, quando ele assume a prefeitura, estava endividada, né, e ele faz uma política fiscal arrojada, uma política de economia, de austeridade na própria carne, o que a gente não vê a maioria dos gestores fazendo, é o que está faltando em Campos. A gente vê sempre querendo penalizar o povo com aumento de imposto, com nova taxa.
mas a gente não vê, né, cortando cargos comissionados. A gente vê pelo contrário. O tempo inteiro novas nomeações. Então, o Rodrigo fez isso lá atrás e pôde hoje ter uma saúde financeira para Niterói muito mais estável, né? E é o mesmo que hoje precisa ser feito para o Rio. Isso vai ser construído com diálogo. Agora, do ponto de vista eleitoral e de pesquisa, eu acho que está muito cedo, viu, Aloysio? Você tem aí um público de mais ou menos 56%, 58%, eu acredito que vai ficar até um pouco mais acima esse número, de pessoas que não querem nem o Lula, nem o Bolsonaro, né? Então, ou seja, você vai ter um espaço muito grande de crescimento de outras candidaturas, que eu não sei te dizer qual vai ser, mas eu estou te dizendo que existe, né, esse espaço, existe esse segmento, e a gente não tem como hoje falar de possibilidade de previsão de resultado eleitoral, porque a gente está há mais de um ano da eleição, né? Está muito cedo ainda. Acho que essas avaliações vão ficar mais próximas de serem assertivas a partir do momento que estão evoluindo as discussões, mais próximo lá para abril, maio, a gente vai conseguir ter um retrato, né, político nacional mais apurado, inclusive o estadual. Você vê o Rodrigo Neves, está em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em Portugal, que foi convidado, né, a fazer um curso lá de pós-graduação de mestrado, e o Rodrigo, em um mês e meio, pouco menos de 2 meses, rodando o interior do estado do Rio de Janeiro e algumas cidades da região metropolitana, sai de 4% nas intenções de voto nas pesquisas para 12%. Bom, se a gente estivesse fazendo essa conversa há 2 meses atrás, a gente poderia falar que talvez o Rodrigo ou outros candidatos ali na zona de 4% não tivessem chance. Você vê como que o Rodrigo disparou, como que o Rodrigo cresceu, né? Então, ou seja, tem muito espaço ainda para crescimento, tanto no nível estadual. O Rodrigo, inclusive, na última pesquisa do GERP, se não me falha a memória, já aparecia na frente do Cláudio Castro, do governador Cláudio Castro, né? O Rodrigo estava com 12%, o governador com 11%, um empate técnico, mas um pouco, uma ligeira vantagem ali à frente. E o Rodrigo volta agora, né, já está em Coimbra novamente, né, concluindo lá o seu trabalho de pesquisa no desenvolvimento das cidades no período de pós-pandemia, né, nos desafios que isso tem colocado para gestões no mundo inteiro, e está absorvendo mais conhecimento, trazendo mais ideias novas para, de novo, estar aqui daqui a pouco caminhando pelo estado do Rio de Janeiro, ouvindo a população e difundindo seus pensamentos para a retomada tanto do desenvolvimento econômico e tanto do desenvolvimento social do Rio. Caio, são 8h44, a gente prometeu liberar vocês às 8h45. Eu vou fazer só mais duas perguntas. Fica à vontade. Só mais 2 perguntas e depois eu acho que o Cláudio vai caminhar para as considerações finais, que são sobre eleição governador e eleição presidente. Muito claramente, a rejeição de Rafael, que foi muito grande, ponteava, chegava a 70% de rejeição, no primeiro turno, ela camuflou a rejeição dos garotinhos. Sim. Quando o Rafael sai de cena e você vai disputar com o Vladimir, esse anti-garotismo surgiu com muita força. Reacende. E quase te deu a eleição. Foi muito pouco. Vou pegar a última pesquisa presidencial, né, a XP, né, feita pelo mercado financeiro, né, não dá para desconfiar do mercado que está fazendo, não dá para dizer que é a esquerda que está patrocinando, né? Ela deu Bolsonaro com 61% de rejeição, o que é proibitivo, né? E Lula com 45%. Não pode estar acontecendo em relação Bolsonaro-Lula a mesma coisa que aconteceu em relação a Rafael Garotismo aqui em Campos, é a primeira pergunta. E a segunda, citando a pesquisa GERP que você colocou, do governo do Estado, o quadro com Mourão, ele muda completamente, o vice-presidente general Milton Mourão. Queria que você falasse sobre as duas coisas. Então, Luiz, primeiro, com relação à avaliação de Campos, tá? Eu acho que Campos tem um fato curioso. Campos é muito mais importante historicamente na política do que muitos campistas
conhecem e sabem da importância que Campos tem. E Campos, inclusive, tem uma questão que sempre antecipa até mesmo pela eleição ser antes, mas sempre antecipa uma tendência dos processos eleitorais. Você vê, a eleição de 2016 de Rafael ganha com um discurso forte, um discurso mais contundente, para não dizer agressivo, mas contundente, né? Utilizando muito das redes sociais, faz uma campanha ali do ponto de vista eleitoral impecável, tem que se reconhecer. Apesar de administrativamente ter falhado, do ponto de vista eleitoral foi muito bem. E aí ele varre a eleição, né? Bom, pois é. E aí depois, agora em 2018, a gente vê o mesmo acontecer com o Bolsonaro. Uma campanha com discurso mais contundente, mais agressivo, se tornando mais assertivo ali, né, nessa contundência, e ao mesmo tempo utilizando-se muito das redes sociais, né? Muito disparo em WhatsApp, muito grupo de WhatsApp, muito Facebook, muito Instagram, Twitter, enfim, tudo possível que tinha disponível de plataformas sociais de distribuição de conteúdo estavam sendo utilizados pela campanha do Bolsonaro. E isso se mostrou de novo um sucesso, mas Campos antecipou esse processo, né? E aí o mesmo a gente está vendo acontecer agora em 2020, se a gente for analisar por essa mesma ótica, em 2020 houve uma reversão disso, né, onde houve uma discussão muito mais dos campos populares. Foram para o segundo turno 2 candidaturas populares e progressistas, ao que pese o Vladimir, a cada dia que passa, está se desprendendo mais da história popular que a família Garotinho sempre defendeu, né? Teve algumas pontuações no mandato dele que foram minimamente questionáveis com relação ao histórico garotismo, né? E também em termos partidários, as movimentações, a própria Clarissa fazendo movimentações também partidárias, acenando para outro campo político. Então, eles estão fazendo uma mudança aí do eleitorado, né? E eu acho que, se a gente avaliar nesse ponto, pode ser que, de novo, a gente veja aí até mesmo no segundo turno de 2 candidatos do campo progressista. Por que não? Está muito cedo ainda para dizer. Por isso que eu estou dizendo, está muito cedo, né? Está muito cedo ainda para dizer. Agora, de qualquer forma, é óbvio que qualquer governo, né, tem um poder muito grande de estar no exercício do mandato, de visibilidade, de ainda ter alguns pontos que podem ser transformados, né, algumas entregas que podem ser feitas e que pode também mudar essa dinâmica. Mas a gente também sabe que, historicamente, quando um governo tem uma avaliação negativa acima de 40%, dificulta-se muito a reeleição. Existe isso, essa é uma avaliação histórica. Então, a partir do momento que a gente vem vendo, tanto em pesquisas pelo mercado financeiro, quanto em pesquisas mais ligadas a partidos, etc. e tal, a gente vem vendo uma constância dessa reprovação, e eu acho que muito, até mesmo pelo fato do que eu falei mais cedo, de colocações fora de hora, colocações equivocadas, e também, né, pelo enfrentamento tardio à pandemia, a negação da doença foi muito, muito ruim, obviamente, para a imagem do governo federal e principalmente para as pessoas, né? Principalmente para o povo brasileiro, que precisava de um enfrentamento, um combate mais ativo por parte do governo federal, e não teve. E aí isso, com certeza, está contribuindo para essa alta rejeição aí do governo federal. E a possibilidade de Mourão no jogo estadual? Eu não vejo essa possibilidade, Luiz. Francamente, eu não vejo essa possibilidade. Eu não acho que o Mourão vai se arriscar nessa aventura. Eu acho que, inclusive, ele já falou sobre isso depois que foi ventilado o nome dele, de que ele não tem a menor intenção de concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro, né? Então, parece projetando ele candidato ao Senado em outro estado, né? Mas, de qualquer forma, mesmo se ele fosse candidato, né, eu acho que nós estamos num processo extremamente delicado do ponto de vista de gestão do estado do Rio de Janeiro. E, de novo, por isso que eu digo, hoje o estado do Rio de Janeiro, na minha visão, só tem um pré-candidato. O nome dele se chama Rodrigo Neves. Por quê? Porque é o único que reúne as qualidades necessárias para enfrentar essa dificuldade que é a gestão estadual do nosso estado do Rio de Janeiro, né? Tem qualidade e experiência testada, positiva, à frente da Prefeitura de Niterói, que nenhum desses outros quadros reúne.
Além dele, até para complementar, Luiz, além dele teria mais um quadro, né, obviamente, mas que não se coloca como candidato, que é o querido prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que tem uma vasta experiência administrativa e que seria, sem dúvida alguma, um candidato extremamente competitivo se o fosse candidato nessa eleição. Mas a partir do momento que ele não se coloca como candidato e que ele, de forma, eu até considero assertiva, né, que é terminar o mandato dele de prefeito, por também pegar a cidade numa situação caótica vinda do ex-prefeito Marcelo Crivella, né? E eu acho que esse é o momento, de fato, dele estar ajudando a cidade, na cidade capital do nosso estado, né? Enfim, eu acho que o Eduardo tem que contribuir no desenvolvimento de um plano de retomada do desenvolvimento econômico do estado, mas sem propriamente estar como candidato, mas seria um candidato extremamente competitivo. Ele e o Rodrigo, inclusive, mantêm relações e diálogos muito próximos, né, para poder discutir de fato o Estado e, enfim, está mantendo o diálogo, que é extremamente importante, como o Rodrigo também vem mantendo diálogo com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o André Siciliano. É isso, o Rodrigo ele é um político nato, um administrador muito dedicado. Eu diria que a dedicação do Rodrigo, né, e a doação dele, porque, Aloysio, as pessoas olham às vezes para o político e acham que a vida do político que quer fazer um trabalho correto é fácil. Não é não. A gente se dedica muito, a gente se abdica de muitas coisas, a gente abre mão de tempo com a nossa família, com nossos amigos, né? A gente não tem tempo para viajar, a gente não tem tempo para poder desenvolver questões no nível pessoal, até mesmo profissional, privada, fica tudo muito de lado para a gente focar na questão pública, que se torna uma missão e um dever. E aqueles que enxergam dessa forma têm grandes contribuições para dar, né? Basta querer. E o Rodrigo, ele não só quer, como já deu muitas contribuições e reúne todos esses predicados para fazer isso também para o estado do Rio de Janeiro. Só em relação ao Eduardo Paes, antes de passar para o Cláudio Nogueira para fechamento, a gente entrevistou o Eduardo Paes aqui, também no Folha no Ar. Ele confirmou a promessa de campanha dele, disse que não vai ser candidato a governador. Ninguém tem dúvida nenhuma que seria um candidato fortíssimo. E eu perguntei a ele aqui, e ele riu, acho que gostou da analogia. E perguntei isso aqui ao Rodrigo, a resposta foi positiva. Perguntei em entrevista na Folha da Manhã no impresso a Cláudio Castro, a resposta foi positiva. E perguntei ontem aqui, eu e o Cláudio Nogueira perguntamos ontem a Freixo, até Freixo foi positiva. Eduardo Paes é a noiva preferida, né? Olha, eu acho que e acho que não só pelo potencial eleitoral que ele tem, mas por ser uma figura que foi candidato ao governo do estado, chegou ao segundo turno, teve amplo conhecimento do povo fluminense, né, fez uma grande gestão à frente da prefeitura nos seus 2 mandatos passados, né, está dinamizando novamente a gestão pública da cidade do Rio de Janeiro no seu novo mandato, que está em exercício. Então, acho que tudo isso reúne, obviamente, qualidades de que qualquer postulante ao cargo de governo do estado precisa reunir dos seus aliados. O Eduardo Paes sem dúvida alguma, uma peça fundamental e importante nessa reconstrução do estado do Rio de Janeiro. E eu acho, inclusive, que a responsabilidade dele com isso só aumenta, né? A responsabilidade de pensar no estado, não pensar partidariamente, não pensar eleitoralmente, não pensar futuramente em composições políticas, mas pensar em qual projeto que ele pode participar e pode contribuir, que reúne, né, as qualidades necessárias para que o estado do Rio de Janeiro seja reconstruído. Bom, são 8h56. Ô, Caio, te agradecer muito aí a participação no programa. Sempre bacana conversar contigo. Tem aqui, não sei, neste momento, quase 60 pessoas simultaneamente acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Tem aí uma série de comentários aqui também, inúmeros, bastante, já falei, repito, né? E acho bacana isso porque aí a gente vê a ligação, né? A participação do eleitor campista, do cidadão campista
né, nos momentos de debate, de discussões importantes para o município. Te agradeço aqui em nome de toda a equipe, claro, cada um vai fazer o seu agradecimento também, mas eu já tomo a liberdade de agradecer em meu nome e de toda a equipe pela sua participação. Inclusive tem uma pessoa aqui curtindo aqui também, dando bom dia aqui, ó, acho que é a senhora Ilsan Viana, não sei se você conhece aí. Ana, um grande beijo para ela aí, minha querida mãe, né? Sempre aí muito presente, participativo. Dar um beijo também especial para o meu pai. Olha, dizer inclusive, Aloysio, que eu participo sempre aqui do Folha no Ar com vocês com muito prazer. Não contabilizo nem o horário, o tempo que a gente fica. Acho que na maioria das vezes a gente sempre passou do tempo. Agradeço sempre a forma carinhosa com que vocês me recebem também, né? E dizer que eu estou atento a todas as movimentações políticas e administrativas na cidade de Campos, mesmo estando durante a semana de segunda a sexta aqui trabalhando na Secretaria de Ciência e Tecnologia como secretário aqui em Niterói, né? Mas estou atento aos finais de semana, não tem um final de semana sequer que não estive em Campos durante o meu período aqui como secretário. Amanhã estou aí novamente, né? Domingo a gente vai ter uma visita na nossa querida Praia do Farol de São Tomé, encontrando algumas lideranças comunitárias, discutindo um pouco sobre as questões locais, né? A dificuldade que a população do Farol vem enfrentando. Então a gente está muito atento, a gente tem mantido relações próximas com líderes comunitários, fazendo reuniões partidárias, reunindo vereadores, conversando com lideranças políticas, para a gente estar sempre dialogando na perspectiva de poder ajudar e contribuir, né, com o nosso município. Independente de concordar ou não com a atual administração, mesmo no campo da oposição, de forma responsável, respeitosa, a gente pode muito contribuir e cobrar, né, que é o dever nosso enquanto agente político, enquanto homem público, enquanto grupo político, está cobrando, né, as medidas necessárias para que a nossa cidade tenha cada vez mais um futuro promissor. O Arnaldo Neto. Eu vou agradecer ao Caio, a Luiz, Nogueira. Obrigado a todos que participaram com a gente aí também nas interações pelas redes sociais. E um bom fim de semana a todos. Aloysio. Agradecer ao Caio pela entrevista, muito comentário, muito envolvimento. Essa foi uma semana de grandes nomes, né? Assim, a gente sempre traz, lógico, que tem que acrescentar, mas na política, eu não me recordo de uma semana fora, salvo logicamente a eleição, ele trouxe Molon na terça, líder da oposição, Freixo, pré-candidato a governador, deputado federal, que lidera as pesquisas do governo do estado, né, há um ano da eleição, e hoje Caio. Foi uma semana com cada um com a sua visão, logicamente, né? Mas foi uma semana, eu acho que deu para ter um panorama bom do cenário para 2022, tanto no plano municipal quanto no estadual e no federal. Né? E agradecer a Caio aí por fechar essa semana, uma semana bem forte. Obrigado, Aloysio. Foi um imenso prazer aqui agradecer a vocês e agradecer aos ouvintes aí do programa Folha no Ar, que estão aí atentamente nos escutando e participando pelas redes sociais também. É muito importante essa participação popular, seja ela para criticar, seja ela para concordar, é sempre importante e a gente tem que estar atento a tudo, né? A gente tem que estar sempre atento aos desejos da população e é isso que a gente se propõe como agente político, como presidente de partido. E posso te dizer, Aloysio, que o PDT em Campos, não só em Campos, mas eu digo a nível regional, um dos partidos mais bem organizados. Em Campos, inclusive, eu acho que é o único partido que tem organização partidária, que promove reuniões, que promove encontros, porque o partido é uma instituição que ela deve funcionar não só em período eleitoral, mas também no decorrer do processo administrativo, está acompanhando, e a gente vai ter aí nos próximos dias grandes anúncios para fazer com algumas plataformas que a gente está desenvolvendo a nível partidário para ajudar a população de Campos. Então, é importante a população ficar atenta aí também, a gente com certeza vai estar passando essa informação para a imprensa, vocês vão ter oportunidade também de noticiar mais um mecanismo que a gente está criando para ajudar a população de Campos. Perfeito, Caio. Muito bem, um abraço para você e bom dia, né? Um bom final de semana e até breve, né? Com novidades aqui também. Grande abraço.
São... Grande abraço. Valeu. 9h01. A gente faz uma pausa aí para trazer as informações do dia. É coisa bem rápida, só para a gente fechar o programa de hoje, conforme a gente, né, prometeu no primeiro bloco, a inversão da ordem aqui na dinâmica do programa, mas é bem rápido, só para a gente, né, fazer o fechamento aí, porque hoje já é sexta-feira, 9h01 em Campos, oferecimentos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional.